Olá, eu me chamo Jurandir Silva. Prepare-se para mais um vídeo incrível do canal Conheça Mais. Qual empreendedor ou qual pessoa não deseja alcançar o sucesso? Não há ninguém que não queira. Todos nós queremos alcançar o sucesso, não é verdade? E a maioria de nós passa toda a nossa vida buscando alcançar a tal felicidade pessoal e profissional. E no meio do caminho muitos se perguntam: qual a diferença entre quem consegue e quem não? É lógico que não há uma resposta única e uma razão exata para isso. Porém, há vários exemplos de pessoas com uma palavrinha em comum em suas trajetórias: persistência. Hoje, selecionei 5 pessoas mundialmente conhecidas que provaram para nós que acreditar em si, enquanto outros dizem não, faz toda a diferença. Vamos lá conhecer um pouco de suas histórias? Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Jurandir Silva e esse é o nosso canal Conheça Mais. É sempre um prazer ter você por aqui. E essa mulher que você vê na imagem aqui de trás é J.K. Rowling. J.K. Rowling teve uma infância entre livros, né? Cresceu entre muitos livros. Ela adorava escrever, inventar histórias, desde muito criança. Anos mais tarde, ela se formou em língua francesa pela Universidade de Exeter, tornou-se secretária bilíngue, que era o sonho dos seus pais. Porém, foi demitida por deixar de lado alguns afazeres para escrever suas histórias. Foi numa viagem de trem para Londres, em 1990, que Rowling teve a sua grande ideia: o bruxinho Harry Potter. Contudo, no final daquele mesmo ano, sua mãe morreu e ela, extremamente triste, se mudou para a cidade do Porto, em Portugal, onde passou a dar aulas de inglês. E foi lá que começou finalmente a organizar e a escrever Harry Potter e a Pedra Filosofal. Nessa mesma época, ela casou e teve uma filha. Um relacionamento muito difícil não durou muito tempo, fazendo com que ela se mudasse para a Escócia. E agora separada, sofrendo de depressão, com uma filha pequena e desempregada, J.K. Rowling dependeu por um bom tempo da ajuda do governo para sobreviver. Mesmo assim, galera, ela jamais desistiu do seu grande sonho e continuou escrevendo o livro nos momentos em que a filha dormia. Após concluí-lo, ela enviou diferentes cópias, diferentes originais para diferentes editoras, sem sucesso. Após finalmente ser aceita pela Bloomsbury Press em 1997. A partir daí, a escritora conseguiu o que precisava para atingir o sucesso que conhecemos. Uma obra fenômeno em vendas, traduzida para diversas línguas para o mundo inteiro e sendo adaptada para o cinema, outro grande sucesso. Rowling recebeu centenas de prêmios e foi nomeada pela revista Forbes como a primeira pessoa da história a ficar bilionária escrevendo livros. Hoje a escritora só não se encontra na lista dos bilionários da Forbes por ter doado boa parte da sua fortuna para a caridade. Entretanto, permanece como uma das mulheres mais ricas do mundo e a inspirar pessoas com a sua própria história de vida tão digna de cinema quanto a própria ficção que a tornou famosa e bem-sucedida.
A segunda pessoa que nos traz exemplos de superação e persistência é Oprah Winfrey, a apresentadora mais bem paga da história dos Estados Unidos. Mas apesar desse grandioso sucesso, você não imagina quão extremamente difícil foi a infância que ela teve. Como se não bastasse os episódios de preconceito por ser negra e possuir origem humilde, Oprah também foi violentada sexualmente pelo tio e pelos primos desde os 9 anos de idade, situação que perdurou por longos 5 anos. Esse trauma fez com que ela se tornasse uma adolescente rebelde e revoltada. Com 14 anos, engravidou e foi expulsa de casa pela mãe, indo morar com o pai de quem escondeu a gravidez até perder a criança. Mesmo assim, Oprah não desistiu e pegou toda essa situação e decidiu mudar completamente a sua vida, uma vida diferente. E o que ela fez? Passou a estudar muito até se tornar a primeira aluna, a melhor aluna da sua turma, da sua classe. Ganhou um concurso de beleza, conquistou uma bolsa de estudos para cursar comunicação, formou-se, mudou-se para Baltimore e começou a trabalhar na TV, que era o seu grande sonho. Porém, logo no início, foi substituída por uma âncora nova no jornal, porque o seu chefe dizia que ela não tinha perfil para trabalhar na televisão. Foi quando recebeu um convite para uma participação no programa People Are Talking, um grande sucesso que ela apresentou por 8 anos. Mas foi no final de 1986, quando estreou The Oprah Winfrey Show, que a apresentadora se consolidou de vez, permanecendo no ar por nada mais, nada menos que 25 anos. Aliás, Oprah recebeu vários prêmios Emmy com o programa. Ela quebrou todos os recordes de audiência da história dos talk shows no país. Tudo isso fez com que Oprah chegasse a ganhar 50 milhões de dólares por mês na TV na época. Hoje, a empresária segue fazendo o que gosta, fazendo o que ama e se destacando por isso. Que história de superação! A terceira pessoa que não desistiu dos seus sonhos foi Elvis Presley. Antes de ser considerado o rei do rock, Elvis foi motorista de caminhão e ganhava somente $1 por hora de serviço. O cantor fez isso durante um tempo, enquanto tentava ingressar no mundo da música paralelamente. Aliás, o astro recebeu críticas pelo seu cabelo e pelo seu modo de vestir. Mas isso foi o de menos. Ao fazer testes para entrar em bandas, chegou a ouvir de um dos donos de uma casa de shows que deveria voltar a dirigir caminhões, pois era um ótimo caminhoneiro, mas não cantor. Ainda bem que o astro não desistiu após ouvir uma crítica tão dura, não é verdade? Esse mesmo Elvis, tão criticado, humilhado, subestimado, foi o que arrastou multidões em todos os seus shows e foi ele que conquistou o coração de milhares de pessoas em todo o mundo por suas canções, sua voz única e seu carisma inigualável. Alguém aí ainda tem dúvida de como quem o criticou estava errado? A quarta pessoa é Michael Jordan. Muitos intitulam Michael Jordan como a lenda viva do basquete humano. E dizem isso com toda a razão do mundo. O jogador mudou a história do esporte em seu país e em todo o mundo. Acontece que nem sempre o monstro da NBA foi valorizado. Quando ainda estava na escola, Jordan simplesmente foi cortado do time de basquete do colegial, o que o fez se trancar no quarto e chorar durante muitas horas. Mesmo assim, ele persistiu com muita garra e determinação.
treinou muito, antes e depois de atingir o sucesso. E era conhecido por ser o primeiro a chegar e o último a ir embora dos treinos. Tanto empenho levou Michael a ser eleito o melhor jogador inúmeras vezes e inspirar pessoas, atletas ou não. Aliás, uma das frases mais famosas de Jordan fala justamente sobre a importância de não desistir mesmo após fracassar. Eu errei mais de 9.000 arremessos, disse ele. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim a oportunidade do arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida e é por isso que eu tenho sucesso. Hoje, Michael Jordan é dono da equipe Charlotte Hornets. Escreveu muitos livros motivadores, realiza palestras por todo o planeta para mostrar às pessoas que a vitória é possível dentro e fora das quadras. E por último, uma das histórias mais famosas quando falamos em superação é com certeza a de Walt Disney, e não poderíamos deixar de incluí-la aqui. Para quem não sabe, Walt Disney passou por vários empregos e quando se tornou ilustrador de um jornal, foi demitido por seu chefe, que se justificou dizendo que o Walt, acredite se quiser, não tinha imaginação nem ideias originais. Após ser demitido, ele abriu uma produtora junto com seu irmão e um amigo, período que enfrentou muitas dificuldades, chegando a ter que morar no escritório e se alimentar da comida de cachorro. E foi essa absurda persistência que levou Walt Disney até um contrato com a Universal Studios em Hollywood, que comprou animações da produtora de Disney como o personagem Coelho Osvaldo, que foi um grande sucesso na época. Quando tudo parecia estar indo bem, a Universal Studios ficou com os direitos do coelho e Disney teve que começar de novo. Entretanto, nessa hora, ele já trazia na sua mente a ideia do camundongo, que viria a ser o mais famoso do mundo. Mickey foi, sem dúvida, um divisor de águas na vida de Disney e seus sócios, que a partir daí colecionaram sucessos estrondosos. Conhecido por seu pioneirismo, produziu A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o seu primeiro longa de animação, criou centenas de personagens que encantaram gerações, idealizou o parque que recebeu o seu nome e até hoje é a pessoa que mais ganhou Oscar na história, somando 22 prêmios. Mais do que produtor, cineasta, dublador, diretor, empreendedor e tantos outros títulos, Disney ainda ficou conhecido por sua filantropia e com certeza será sempre uma inspiração de talento e luta para as futuras gerações. Com certeza, depois de ouvir todas essas histórias incríveis que escolhi contar, você percebeu que não importa o sonho, a habilidade ou o talento que possuímos, se não tivermos essas duas coisinhas, superação e persistência. 5 pessoas reais que lutaram até o fim por aquilo que acreditaram. E como estas existem milhares para que venhamos responder. Quantos de nós desistem no meio do caminho, hein? Ou pior, quantos de nós deixam de lado um propósito porque alguém disse que não seria possível ou que não éramos bons o bastante? Pois é, lembra daquela perguntinha lá no começo do vídeo? Por que algumas pessoas conseguem o sucesso e outras não? Qual a diferença? Ainda não sabemos a resposta. Mas com base nos exemplos que foram aqui citados e na maioria de outros exemplos, podemos concluir que a principal diferença é não desistir jamais. E você, o que achou desses exemplos que escolhi para contar aqui? Você gostou? Se gostou, deixa o teu joinha. E se convença de que você é um vencedor, de que você merece mais, e de que você vai superar e de que você vai conquistar. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o teu joinha, porque nós vamos crescer juntos. É muito bom
ter a sua companhia aqui.